Que preguiça. Oi? Estou com preguiça. Ai, caramba. Ai, já na terça-feira, deixa pra ter preguicinha pelo menos na quinta. A professora já pode assistir aula presencial aí? Ainda não. Fiquem em casa, gente, se protejam. Olha a prof pegou Covid. Eu acho que ainda não, porque tá tudo vazio aqui, até onde eu sei, é só os professores mesmo. Deixa eu achar aqui. Bom, eu trouxe hoje um artigo para nós discutirmos. Deixa eu abrir aqui. Bom, caso vocês queiram fazer alguma colocação, eu peço que vocês não escrevam, que vocês abram o microfone e perguntem. Normalmente eu faço uma colocação, tá? Esse artigo, ele é um artigo onde a gente vai conversar sobre os principais pressupostos, né, da psicologia ambiental. É um artigo bem legal, tá? Onde ele fala sobre o passado da psicologia ambiental e o futuro, né? Onde revendo pressupostos sobre a inter-relações pessoa-ambiente. Então, é um artigo para a gente aprofundar um pouco mais sobre a psicologia ambiental, a gente conhecer um pouco mais sobre os seus pressupostos, sua forma de atuação. Ok? Então, vamos lá. Eu vou lendo e aquilo que eu achar importante, a gente vai, então, comentando. E alguma coisa que eu leia e chame a atenção de vocês também, e vocês queiram fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para perguntar, ok? Esse artigo eu acabei transformando ele em Word para ficar melhor na hora de fazer os grifos daquilo que eu considerei importante, ok? Depois eu vou estar postando lá para vocês na plataforma. Então, esse artigo examina alguns dos pressupostos que guiará, né, os primeiros trabalhos em psicologia ambiental e os revisa à luz de perspectivas contemporâneas. Muitos desses pressupostos continuam a ter relevância, mas são necessárias algumas modificações e acréscimos para dar conta do desenvolvimento em ideias e a pesquisa ao longo dos anos. Então, é preciso ir além, né, da pesquisa multidisciplinar, engajando-se no pensamento interdisciplinar e pesquisa em colaboração com pessoas de outras disciplinas. Ampliar a atenção com as questões éticas, examinar o papel da tecnologia na vida das pessoas e reconhecer a natureza holística das transações pessoa-ambiente, levando em consideração a diversidade criada por idade, por gênero, por nível de capacidade ou incapacidade, cultura e economia. Então, esse artigo ele faz, na verdade, uma revisão dos pressupostos da psicologia ambiental, de quando ela surgiu, né, e começa a fazer algumas atualizações com as necessidades atuais, né, no nosso mundo, tá? Em especial, por exemplo, a tecnologia, né? Então, são questões que acabaram se adentrando nesse mundo contemporâneo e que, por conseguinte, também dentro do mundo da psicologia ambiental, já que interfere, né, o nosso processo de interação com o ambiente. Então, examinar um campo de conhecimento a partir de um ponto de vista que contemple o seu passado, presente e futuro oferece a oportunidade para uma jornada intelectual especial, ao mesmo tempo estimulante e desafiadora.
Foi excelente, né? Foi exatamente... Deixa eu só pôr meu óculos, que eu estou lendo aqui excelente no que é exatamente. Tá gravando, gente? Vocês estão vendo aí se tá gravando? Tá sim, professora. Tá. Foi exatamente isso que o editor desse número da revista Estudos de Psicologia pediu que fizesse, ao examinar alguns pressupostos sobre a psicologia ambiental, que faziam parte do primeiro capítulo do livro, né, A Introdução à Psicologia Ambiental, de autoria do William, né, de Leanne Revlin e Gary Winkel, publicado em 74. Rever esse texto escrito no passado, refletindo sobre aquelas ideias, foi inspirador. O que apresento a seguir reflete minhas próprias perspectivas sobre o tema, podendo diferir da visão dos outros coautores daquela obra. Nos anos 70, quando o livro começou a ser escrito, foram a época inicial de desenvolvimento do campo da psicologia ambiente e comportamento, pessoa, ambiente, psicologia ambiental, termos utilizados para identificar essa área de interesse nova e especial. Naquele momento, poucos livros o haviam precedido nesse campo de conhecimento. Nós estávamos refletindo sobre nossa própria pesquisa e a de outros, a fim de embasar algumas das nossas especulações sobre os dados empíricos. Parecia lógico oferecer um grupo de pressupostos sobre os temas básicos com as quais nos deparávamos. Assim, e a partir dessa tradição que hoje reviso, o que nós ontem escrevemos. Definindo a psicologia ambiental. As primeiras pesquisas em psicologia ambiental desenvolveram-se após a Segunda Guerra Mundial, com o aumento do interesse por temas ambientais. Em nosso caso, isso foi consequência de estudos realizados nos anos 60 em setores psiquiátricos de hospitais. Isso poderia ter limitado nossa perspectiva, mas nos impressionamos com a aplicabilidade daquilo que estávamos fazendo e com suas generalizações para o universo mais amplo. O primeiro capítulo do nosso livro introdutório foi intitulado O Homem Ambiental, usando o termo masculino, né, atualmente considerado politicamente inadequado. Então, ela já começa falando, né, dos termos que foi utilizado no momento que esse livro inicial, né, que começa falando sobre a psicologia ambiental, ele foi feito, né, um termo que hoje, quando a gente vai se referir, a gente já não utiliza o termo o homem, né, porque a gente já entende que acaba de alguma forma sendo inadequado, porque acaba sendo um termo muitas vezes até machista, né? Então, é algo que hoje, na nossa atualidade, a gente já tem tido o cuidado, né, de não usar de forma inadequada. O substantivo masculino pode ter refletido suposições ocultas naquele momento, um tempo no qual as lutas femininas por igualdade estavam acontecendo. Nesse artigo, a palavra pessoa substitui homem, a fim de refletir o significado mais geral que era a nossa intenção, né? Então, agora, no artigo que está sendo revisado, já está sendo utilizado o termo correto, né? Onde se utiliza o termo pessoa, que serve tanto para homem quanto para mulher. Explicando o significado da psicologia ambiental. Naquele capítulo, apresentávamos um esclarecimento sobre o significado de psicologia ambiental, reconhecendo a natureza transacional das relações pessoa-ambiente, para evitar uma conotação determinista. Foi proposto um intercâmbio dinâmico entre a pessoa e o seu meio, perspectiva muito utilizada no campo de ambiente e comportamento. A abordagem transacional esclarece a dinâmica da inter-relação pessoa-ambiente. O capítulo 2 também tratava de métodos de campos usados para analisar as inter-relações pessoa-ambiente, mas
do que conduzir estudos em laboratórios, abordagem muito empregada por psicólogos e outros cientistas sociais. Né? O mundo tornou-se o local de pesquisa e os estudos eram realizados em lugares da vida diária. Né? Então, o segundo capítulo ele já começa a falar sobre as pesquisas, né, que eram utilizadas, mas se utilizando não mais os laboratórios, mas o contexto real de existência e de vivência das pessoas, né? Ou seja, o ambiente em si. Tá? Isso não significa que o laboratório é obsoleto, pois há questões de pesquisa que exigem o controle e só é possível em local confinado. No entanto, os estudos que realizamos costumam exigir uma estratégia de campo no qual as pessoas são observadas e entrevistadas como componentes do seu meio, o que facilita a validade ecológica do trabalho. Né? Então, ele coloca aqui que as pesquisas em laboratório da psicologia são importantes, são pertinentes, mas no caso, né, ao que se refere à psicologia ambiental, né, as pesquisas em loco, as pesquisas observadas diretamente na vivência, né, do homem, no caso da pessoa, ela é mais salutar, né, porque é no próprio ambiente que a pessoa vive que devemos, então, fazer as pesquisas com relação à psicologia ambiental. A natureza multidisciplinar de nossos estudos também foi mencionada no capítulo, tendo realizado extensas revisões de literatura relevante para a nossa pesquisa em hospitais e estando envolvidos com grande número de artigos para a nossa coletânea de trabalhos na área. Estávamos conscientes de que a literatura proveniente de uma só disciplina era insuficiente para abastecer o nosso trabalho. Esse entendimento persiste e se expandiu ao longo dos anos, com a crescente ênfase de natureza interdisciplinar de nossos interesses. Né? Então, ela acaba colocando aí o caráter onde saiu-se, né, daquela questão multidisciplinar, cada profissional fazendo a sua parte, para uma interação interdisciplinar, onde juntos, né, e se relacionando, esses profissionais, então, desenvolvem o trabalho. Né? Então, hoje, a psicologia ambiental ela tem esse caráter interdisciplinar, né? Atuando em conjunto com outras áreas, né? Áreas que acabam complementando essa área de atuação da psicologia ambiental. Então, uma mistura rica de disciplinas na implementação de um programa e em pesquisa pode facilitar o desenvolvimento do pensamento interdisciplinar, tão útil para o nosso trabalho. Ao pesquisar o fenômeno dos sem-teto nos Estados Unidos, verifiquei que uma literatura importante provinha de arquitetura, planejamento, geografia, sociologia, antropologia, ciência política, psiquiatria e economia, além da psicologia, né? Ou seja, então, ela foi justamente identificar, né, essa importância das outras áreas dentro do trabalho. Cada uma dessas disciplinas tratava de diferentes facetas, né, da questão, sendo componentes essenciais para a compreensão do que estava ocorrendo, que a quantidade de sem-tetos aumentava nos Estados Unidos. Quem sofria o impacto desse fato e as justificativas políticas adotadas pelos governos local e federal para enfrentar a crise. A explicação da psicologia ambiental também fazia referência ao seu vínculo com os problemas sociais, o que ajuda a explicar porque muitas disciplinas estão envolvidas. As primeiras pesquisas nesse campo nascente abrangiam uma variedade de temas locais, desde o ambiente construído, a vida urbana e suburbana, até as áreas naturais. Estes ainda são temas de pesquisa contemporânea, às quais acrescenta-se uma nova geração de interesse. Nos primeiros anos foi dada atenção à privacidade, aglomeração, comportamento territorial, espaço pessoal, mapeamento cognitivo e a personalização dos espaços. Né? Então,
essa questão que foi estudada lá em 1970, né, desses processos de vida urbana, de vida suburbana, ainda é um tema atual, né, e presente dentro dos estudos da psicologia ambiental, né? Cada vez mais, na verdade, né, a vida urbana ela tem crescido e se tornando uma realidade na nossa vida, né? Embora esses tópicos ainda não possam ser encontrados em artigos de periódicos, anais de eventos e livros, eles hoje se juntam a trabalhos sobre conexão e apego ao lugar, relações de vizinhança, habitação, locais para idosos, escolas e gêneros. Né? Há mais pesquisas sobre ambientes para crianças e adolescentes, né? Espaços ao ar livre, trabalho sobre espaços de vida público. A atenção para os impactos da tecnologia também tem aumentado, refletido a sua presença cada vez maior em nossas vidas, né? E agora a gente pode dizer nesse ano de 2021, ainda mais presente, né? De 2020, né? Com a pandemia, a tecnologia passou cada vez mais a ser uma realidade mais presente nas nossas vidas, né? Então, esse advento, né, proporcionado pela pandemia, né, do uso da tecnologia, tem gerado, né, aí os impactos na nossa vida, tá? Então, os estudos sobre o uso da tecnologia está aumentando, né, e vai aumentar cada vez mais, porque é algo que não vai mais deixar de acontecer, né? É uma realidade que foi intensificada aí no último ano na nossa vida. Então, para uma explicação da psicologia ambiental, havia ainda dois outros pontos interrelacionados. O primeiro refere-se ao papel do ambiente na oferta da imagem do passado, do presente e positivamente do futuro. Algumas de natureza agradável e outras desafiadoras ou até assustadoras. Nessa noção, o ambiente é um contexto com o qual as pessoas estão integradas e que provém ordem, desordem, diversidade, estimulação e imagens. Muito do que nós atualmente explicamos com o uso do termo identidade do lugar, né? Então, algo que a gente estudou antes da nossa a V1, né? Que a identidade do lugar é um termo que a gente utiliza no momento, né? Que é justamente a nossa identificação com aquele local, né? Onde a gente se identifica, a gente se sente de alguma forma pertencente àquele local, a gente se apropria do local colocando objetos que nos identificam, né? O segundo ponto lidava com o fato do ambiente estar em constante mudança e ainda continua, né? O ambiente é algo sempre mutável em nossas vidas, exigindo aí a atenção permanente das pessoas. Novas tecnologias, incremento da decadência urbana, desastres naturais, né, causados pelo ser humano, mudanças ecológicas profundas, o aumento populacional em muitas partes do mundo, tudo isso leva, então, à necessidade de um ambiente de sobrevivência. Impossível não lembrar o aforismo de que, quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. Esses desafios contínuos têm aumentado ao longo dos últimos anos e estão agora acrescidos de ameaças de guerra, terrorismo em muitas partes do mundo, com impacto na vida das pessoas. E no momento nós temos aí a pandemia, né? Algo que tem impactado na nossa vida, impactado no nosso ambiente. Então vamos aos pressupostos básicos, tá, do campo. Naquele primeiro capítulo também foi estabelecido um conjunto de pressupostos a fim de oferecer uma visão geral da experiência ambiental humana. Revê-los oferece uma outra oportunidade para apreciar o desenvolvimento do campo das inter-relações pessoa e ambiente. O primeiro pressuposto refere-se à natureza ambiente e ao modo como as pessoas vivenciaram o mundo. O ambiente é experienciado como um campo unitário, né? Então, esse pressuposto
onde cada um de nós vivencia de forma única aquele ambiente, né? Nós temos uma representatividade, a gente tem uma vivência diferente, né? Por exemplo, se nós estamos compartilhando a mesma sala de aula, é o mesmo ambiente, é o mesmo espaço, é o mesmo local, mas cada um tem uma vivência, né, a respeito desse ambiente. E esse ambiente vai impactar no nosso comportamento também de forma única, né, de forma singular, né? Então, apesar de haver uma relação transacional entre a pessoa e o ambiente, e de haver no ambiente mais do que se pode perceber, a experiência ela é holística por natureza, vivida pelas pessoas como um todo. Isso não significa que suas dimensões não podem ser lembradas separadamente, e sim que a natureza fenomenológica da experiência proporciona um sentido de campo unitário, tá? Então, por exemplo, uma sala de aula para uma pessoa pode ser uma representatividade de ansiedade, para outra pode ser uma representatividade de afeto, né? Vai depender, né, da vivência que aquele campo, que aquele ambiente proporciona a cada um de nós. Então, tal realidade tem profundas implicações conceituais e metodológicas. Significa que as experiências de se movimentar através dos ambientes da vida diária são integradas em uma série de lugares e eventos, alguns dos quais mais estimulantes do que outros. Também sugere que uma vida que envolva lugares e experiências repetitivas com setting e pessoas familiares pode oferecer uma visão de mundo muito diferente daquela proporcionada por uma vida em contínua mudança. Né? Então, por exemplo, pessoas que convivem num ambiente mais estável, com familiar, com pessoas próximas, né? E que não tem muita mudança, ela tem uma experiência de vida diferente, por exemplo, daquelas pessoas que convivem em ambientes com pessoas estranhas, com pessoas não familiares e que está o tempo todo mudando. Né? Hoje está num trabalho, amanhã está em outro, hoje está num local, trabalhando numa cidade, amanhã já está trabalhando em outras cidades. Então, as experiências, né, entre uma pessoa que está dentro de um ambiente estável e outra que está num ambiente mais mutável, ela também vai se diferenciar. Havia pouca previsibilidade no mundo vivenciado pelas famílias sem teto que estudei. Ao longo do tempo, eles dormiam em abrigos variados. As crianças frequentavam escolas diversas e havia poucas oportunidades para desenvolver um senso de lugar, a partir das constantes mudanças ambientais que elas estavam experienciando. Né? Então, nós falamos, né, nós estudamos a questão do apego ao lugar. E como é que eu vou desenvolver o apego se esse meu ambiente ele acaba sendo de constante mudança, né? Ele já vai ser um apego, né? Uma vivência diferente, né? Muitas vezes sendo então alterado esse senso de lugar, esse senso aí de apego ao lugar. As implicações metodológicas de um campo unitário não foram tratadas naquele capítulo. Contudo, levanta-se a questão de como o pesquisador deveria enfrentar aquilo que é percebido como uma experiência unitária, holística, embora mutável. Os anos subsequentes revelaram alguns dos modos de se enfrentar esse dilema. Um deles é o uso de múltiplos métodos a fim de identificar os componentes das experiências dos indivíduos. Por exemplo, combinando observações daquilo que acontece e entrevista com as pessoas envolvidas. Né? O pesquisador pode começar a compreender a natureza da experiência vivida. O uso de autobiografias ambientais acompanhadas de entrevistas com desenhos e fotografias produzidas pelos respondentes pode desvendar a qualidade tanto de lares anteriores quanto dos significados ambientais associados a eles. Né? Então, aqui ela começa também
né, a falar do uso dos métodos de estudo, né? Fala aí da entrevista e fala da observação, que são métodos extremamente importantes que nos auxilia, né, nessa compreensão, tá? Da experiência vivida, né? A gente não só perguntar, mas também observar como essa pessoa se comporta, como ela está no ambiente, né? O que acontece com ela. A identificação da dinâmica que elementos específicos da experiência de lugar de uma pessoa pode evocar e o uso de procedimentos de escrita, fotografia e desenho pode desvendar, pelo menos, algumas das partes constituintes daquilo inicialmente percebido como um campo unitário, né? E daí ela acrescenta, né, elementos que podem ainda ampliar mais esse nosso conhecimento a respeito, como fotografia, desenho, né? Nos dá aí a possibilidade de conhecer mais o ambiente do outro. Esses métodos também agem como incitantes da memória, estimulam as imagens enterradas no passado da pessoa, né? Ou seja, então rememora, né, as memórias afetivas, né, as lembranças, ele acaba trazendo, né, resgatando, né, isso que fica aí no nosso passado, né? Então, por exemplo, se a gente pensar aqui nas nossas fotografias, né, se eu pedisse, por exemplo, que vocês trouxessem para a aula de hoje fotografias de quando vocês tinham, né, 7 anos, 8 anos, né, 9 anos, e vocês me trouxessem essas fotografias de 10 anos, vocês com certeza, né, iriam ter muitas memórias, né, muitas coisas a contar, né, sejam elas memórias positivas ou não, mas coisas que hoje vocês não estão lembrando, mas a partir do momento que vocês olham essas fotografias do passado, elas viriam à tona, né, em forma de lembrança, em forma aí de memória. Culpo Marcos descreve algumas outras experiências que têm impacto nos sentimentos relacionados a habitações anteriores e lembrança das mesmas. A casa perdida, devido a razões como incêndio, divórcio, empobrecimento ou recolocação por mudanças de emprego, pode evocar memórias dolorosas de perda de amigos, familiares, vizinhos, né? E qualidades específicas do local, como jardins, lugares estimados e espaços confortáveis, né? Então, por exemplo, algumas de nossas vivências podem, por exemplo, a gente pode, por exemplo, ter vivido na nossa infância numa determinada casa, né? E aí eu saí daquele lugar por uma separação dos meus pais, por exemplo, né? E isso aí, quando a gente vai trazer, né, essa vivência dessa casa perdida, ela vai evocar aí muitas memórias, né? Por vezes dolorosas, né? Onde, por exemplo, vai me remeter àquele período, àquela vivência naquela casa. Ou, por exemplo, quando eu morava numa cidade, né? E depois eu me mudo dessa cidade e vou para uma outra cidade. Então, a vivência daquela casa que ficou lá naquele interior que eu morava, né? Então, também uma memória que vai ficar e por vezes pode, né, ter memórias dolorosas, né? Então ele justamente coloca, né, essa casa perdida que muitas vezes tem diversos contextos, né, do porquê ela foi perdida, seja incêndio, seja divórcio, seja mudança ou empobrecimento, que também é muito comum, né? Às vezes a família ela tem um determinado poder aquisitivo, reside numa casa, tal, e depois ela perde esse poder aquisitivo e vai residir em outra, né? Então fica lá aquela memória, aquela lembrança, né? E que dependendo, né, do contexto, elas podem ser evocadas quando a gente tem esse momento aí de resgatar. 2.
A pessoa tem qualidades ambientais tanto quanto características psicológicas individuais. Esse segundo pressuposto indica que pessoas são componentes do ambiente, criando um processo de feedback cíclico que é instrumental para a mensuração do comportamento humano em determinado meio físico. Cada pessoa presente em um local constitui para o que está acontecendo ali, mesmo sendo silenciosa e passiva, né? Então, por exemplo, se a gente pensar aqui na nossa sala de aula, né? Alguém que pouco fala e pouco se posiciona, né? A pessoa que fica mais ali no cantinho, não é muito de falar. Mas mesmo essa pessoa, né, ela influencia, ela tem uma participação nesse ambiente. E a falta dela vai gerar uma mudança neste campo. Assim como aquele aluno que fala demais, que é o centro, quando ele falta, ele também modifica o campo. Na verdade, todas as pessoas, né, elas constituem um campo, quando elas estão todas juntas no ambiente. E a falta de alguma dela nesse ambiente modifica toda a dinâmica, modifica todo o campo, né? É justamente isso que ele está colocando aqui, né? Quando ele diz que a pessoa tem qualidades ambientais, né? Então a gente não tem só qualidades psicológicas, ou seja, aquilo que me identifica psicologicamente, mas também dentro do ambiente eu me porto. Em sala de aula, eu posso ser uma pessoa mais silenciosa, mais calada. Na minha casa, eu posso ser uma pessoa mais falante. Então, dependendo do ambiente, né, eu tenho uma forma ali de ser e de estar naquele ambiente. Então, essa pessoa ocupa um espaço e é um componente de densidade, se faz presente, podendo atuar naquilo que está acontecendo e influenciar outros que estejam no local. Este fenômeno é especialmente evidente em instituições como escola, hospitais psiquiátricos, prisões, né? Mas também acontece em outros locais. Professores compreendem essa dinâmica ao sentirem, por exemplo, o impacto da ausência de um estudante em um determinado dia. Toda a dinâmica da turma pode ser alterada pelo conjunto dos presentes. Pessoas são componentes daquilo que está acontecendo, do nível sonoro ao da ambiência. Sua chegada, sua aparência visual e suas reações podem permear os demais, influenciando a atmosfera e as atividades. O terceiro pressuposto indica que não há ambiente físico que não esteja envolvido por um sistema social e inseparavelmente relacionado ao ele. Né? Então, o terceiro pressuposto, ele fala justamente, né, que qualquer ambiente que exista tem um componente, né, social que permeia e faz com que ele seja alterado. Então, esse continua a ser considerado um componente essencial do ambiente, mas o aumento da diversidade de pesquisa em nosso campo ampliou a compreensão de que as dimensões cultural, econômica e política também são parte desse envoltório. Isso reflete nossa perspectiva interdisciplinar e reificada nos problemas investigados por muitos pesquisadores ambientais. Quer o estudo lide com a moradia, locais para cuidado com saúde ou espaços de lazer, as formas físicas e custos financeiros dessa estrutura estão enraizados no sistema político e econômico, no qual cada uma delas foi produzida e mantida. A ênfase no meio social resulta diretamente, né, do background dos autores ser em psicologia. Em retrospecto, esse pressuposto não contemplou inteiramente os outros domínios que têm impacto no ambiente físico. Apesar dos nossos pleitos interdisciplinares, um pressuposto mais acurado seria: o ambiente físico está envolvido pelo sistema social, econômico e cultural,
nos quais se encontra e é inseparavelmente relacionado a eles, né? Então, nós temos, né, dentro de qualquer ambiente, as influências aí das questões culturais, das questões econômicas, das questões políticas, né, que vão permear o comportamento dessas pessoas em determinado ambiente, né? A gente vai se comportar sim de acordo com a cultura daquele local, né? A economia vai influenciar o nosso comportamento, né? O sistema político vai influenciar o nosso comportamento. Então, são questões que a gente não pode olhar de forma separada, né? Elas estão sim presentes no ambiente. Bom, agora a gente vai para o quarto pressuposto. Quem poderia fazer a leitura agora? Eu posso, professor. Então vamos lá, Vitória. Item 4. Pressuposto 4. O grau de influência do ambiente físico no comportamento varia de acordo com o comportamento em questão. É o quarto pressuposto. É para ler o resto? Pode. Se as várias fontes do tipo, forma e qualidade do ambiente forem integrados no interrelacionamento ambiente-comportamento, incluindo os aspectos cultural, econômico, social e político, as influências podem ser tanto sutis quanto poderosas. Essa concepção original do pressuposto estava baseada no desejo de evitar o pensamento determinista, o que era importante tanto naquela época quanto atualmente. Contudo, a inter-relação pessoa-ambiente tem impacto tanto imediato quanto de longo prazo, sendo dificultada pelas fontes de valores, normas e hábitos em contexto. O exemplo de igrejas e escolas foi usado na formulação original desse pressuposto. Igrejas bonitas não transformam ateus em crentes, nem escolas bonitas necessariamente educam o ignorante. Esta perspectiva, um tanto simplista, falha no tratamento daquilo que pode ser considerado como variáveis intervenientes. Uma igreja bonita pode comunicar o significado estético cósmico ou profundo a não crentes, mesmo que isso não os converta ao sistema de crenças específico associado ao local. Escolas sujas e deterioradas podem fazer com que as crianças que as frequentam apresentem maior índice de faltas e aprendizagem em níveis inferiores aos obtidos por alunos de escolas em melhores condições físicas. Isso sugere que a inter-relação entre o ambiente físico e o comportamento é extremamente complexa e as origens de seus impactos no comportamento são realmente difíceis de identificar, ao menos por enquanto. Várias abordagens têm auxiliado nossos esforços. Métodos estatísticos cujo poder tem aumentado, múltiplos métodos, estudos comparativos e pesquisa longitudinal. Esta última, embora apresente altos custos em tempo e pessoal necessários, pode fornecer dados que tratem de modo complexo a ideia dessas influências. Então, o quarto pressuposto, ele está justamente dizendo, né, o quanto, né, as questões físicas do ambiente podem influenciar o nosso comportamento, mas que não é algo determinístico, né? E não é algo que dá para dizer que vai influenciar da mesma forma em todas as pessoas, mas, né, o que ele sugere é que há uma influência sim, mas o quanto de influência precisa ser avaliado de forma individual, de forma singular, ok? Né? Pode continuar, Vitória. Ok. O quinto pressuposto indica que o ambiente frequentemente opera abaixo do nível de consciência, sugerindo que a pessoa se torna consciente do ambiente quando algo muda nele e é preciso adaptar-se a isso.
Há várias explicações a respeito de comportamentos fora da consciência. Modos de vida bem-sucedidos ocorrem quando as pessoas adquirem padrões de comportamento que lhes capacitam a atingir seus objetivos em vários tipos de ambientes, quer seja um ambiente de trabalho, uma sala de aula ou um espaço público para lazer. A pessoa chega ao local com a intenção de realizar alguma coisa. Se os locais estão modificados, cada vez que a pessoa chega, haverá necessidade de um período de adaptação, que pode implicar uma alteração no tempo requerido para a consecução dos objetivos. As mudanças também podem exigir esforços da pessoa para alterar o local e facilitar a realização das atividades planejadas. Por exemplo, sempre que uma família sem teto é enviada para outro abrigo, seus integrantes precisam lidar com o novo local, conhecê-lo, para então tentar configurar seu espaço de modo a satisfazer suas necessidades. As crianças frequentemente mudam de escola e, antes de se sentirem seguras para começar a assimilar aquilo que lhes é ensinado, precisa aprender algo sobre o novo ambiente, sobre como lidar com as qualidades do ambiente e das pessoas que lá estão. O atributo fora da consciência não significa que as pessoas não estão sendo afetadas pelo ambiente, mas sim que elas adquiriram senso de estabilidade e nível de adaptação suficiente para permitir que se concentrem em suas próprias metas no local. Assim, quando indagadas sobre aspectos do ambiente, elas podem apontar coisas de que gostam, de que não gostam, além do que se faz necessário para melhorar a situação, embora possam não estar aptas a descrever todos os detalhes existentes no local. Né? Então, esse quinto pressuposto, ele fala justamente, né, dessa questão de como nós necessitamos da estabilidade, né, de conhecer o ambiente para que a gente se sinta mais seguro na realização das nossas atividades, né, e de como isso, né, dependendo do grau de mudança, pode afetar o nosso comportamento, né? Então, às vezes, por exemplo, ele citou aí o exemplo das crianças que mudam de escola, né? É altamente, dependendo da idade, né, assustador para essa criança estar sendo inserido neste novo ambiente, onde ela não conhece ninguém, onde ela não sabe como funciona, né? Isso vai alterar o comportamento da criança. E também altera os nossos comportamentos, né? Porque nós desenvolvemos hábitos, né, justamente para facilitar a nossa forma de viver, né? A nossa forma de satisfazer as nossas necessidades. E os nossos hábitos, eles são desenvolvidos de acordo com aquele ambiente que nós estamos inseridos. E toda vez que eu vou para um novo ambiente, né, aquele ambiente vai me incomodar de alguma forma. Eu vou levar um certo tempo até eu me adaptar, até eu conseguir me reorganizar dentro daquele ambiente, né? Então, quando a gente sai de um local, de um espaço onde a gente já conhece, já sabe como funciona, e vai para um novo local, isso vai gerar um impacto, né, de imediato, até que eu consiga me reorganizar e me colocar nesse novo espaço e eu consiga, então, deixar as coisas ali de uma forma mais funcionais para aquilo que eu vou fazer naquele ambiente. Pode continuar, Vitória. O ambiente observado não é necessariamente o ambiente real. É o sexto pressuposto. Tentava-se, assim, reconhecer as diferenças individuais, geradoras de diferentes percepções do que estava lá. Embora personalidade, background étnico, crença religiosa ou simplesmente o humor do momento tenham impacto sobre o que é observado, há outras influências adicionais sobre esse processo, incluindo, entre outros, gênero, idade, status socioeconômico e bagagem cultural. Além disso, há a questão sobre o que real significa à luz dessas diferenças. Real para quem?
Em que circunstâncias? De que maneira? Não é verdade que o mesmo local pode ser percebido diferentemente em diferentes momentos? Pode haver outro modo de formular este pressuposto para que ele venha refletir as diferenças individuais entre pessoas de diversas culturas, religiões, estágios de vida, gênero, condições econômicas, personalidades e humores. Encarar estes aspectos como criadores de uma distorção do mundo objetivo suscita a questão de se é possível observar aquele mundo sem qualquer distorção. Pessoas com experiências de vida similares podem enxergar o mundo de modo similar, mas não necessariamente idêntico. Também há considerável sobreposição. Perdi. Também há considerável sobreposição entre percepções, mas o grau com que isso ocorre não é claro. Só um minuto. Algumas evidências podem vir do treino necessário para que observadores atinjam os níveis aceitáveis da confiabilidade exigida em uma pesquisa sistemática, envolvendo tempo e clareza consideráveis para a descrição de que está sendo observado. Ao final, algumas pessoas podem nunca atingir o nível aceitável de concordância com outros membros da equipe de pesquisa, apesar dos esforços para se obter um consenso. Desculpa, professora, barulho do cachorro. Não tem problema, normal. Né? Então, aqui fala justamente das nossas diversas percepções, né? O ambiente observado não é necessariamente o ambiente real, porque isso vai estar ligado justamente à minha percepção sobre aquele ambiente, né? Cada um de nós tem uma percepção, cada um de nós tem uma forma de enxergar, né, aquele ambiente. Além do que, isso pode ser influenciado pelas questões de gênero, de idade, de status socioeconômico, como ele coloca aqui, a bagagem cultural. Tudo isso também serão questões que vai influenciar a minha percepção sobre aquele ambiente, né? E mesmo pessoas que pensem parecidos, há diferenças, como ele coloca aqui, ok? Mas esse, Vitória, é o sétimo, aí eu volto ali. Ok. O ambiente é organizado como um conjunto de imagens mentais. É o sétimo pressuposto. Enquanto percepções podem ser consideradas como um conjunto de imagens, a cognição como um todo sofre o impacto das expectativas e dos objetivos pessoais, os quais, por sua vez, levam a pontos de vista seletivos que afetam o papel dessa mesma pessoa no ambiente. Tais cognições permitem que as pessoas transmitem de modo ordenado em seus mundos. Isso presume, no entanto, que suas vidas são relativamente imutáveis, embora saibamos que, ao longo do tempo, as pessoas nunca caminham pelas mesmas ruas, veem os mesmos conjuntos de estranhos, frequentam os mesmos locais. Os componentes desses ambientes modificam-se constantemente. Há mudanças sazonais e eventos de impacto mundial, assim como alterações na gestão dos lugares. Usualmente, as pessoas enfocam os aspectos familiares do ambiente para sentir que estão no percurso certo, na vizinhança, edifício, escritório ou sala de aula correta. Há atributos dos locais que facilitam a aquisição de imagens mentais úteis às pessoas. Perdão. Há atributos dos locais que facilitam a aquisição de imagens mentais úteis às pessoas. A pesquisa de Kevin Lynch sobre a imagiabilidade de áreas urbanas exemplifica o tipo de pistas visuais que podem dar suporte à cognição ambiental. Lynch e outros
expandiram tal perspectiva ao valorizar as indicações provenientes dos outros sentidos para a criação das imagens mentais. Estabilidade e previsibilidade são necessárias para a movimentação confortável entre os ambientes que constituem uma vida. Para algumas pessoas, falta essa certeza ambiental, entre as quais estão os desabrigados, adultos e crianças, incluindo os sobreviventes de guerras e terrorismo, cujas imagens mentais não têm estabilidade disponível para os demais. Este é um tema que interessa aos psicólogos ambientais, mas há pouca evidência que venha esclarecer a afirmação fenomenologicamente desenvolvida, ambiente internalizado, que dá forma ao mundo visível. Então, esse sétimo pressuposto é justamente as imagens que a gente cria dos ambientes. Então, por exemplo, se eu falo ESA+, né, vocês têm aí na cabecinha de vocês, automaticamente aparece uma imagem na cabeça de vocês, né, como se vocês estivessem vendo, visualizando a ESA+. Se eu falo casa, onde você mora, mesma coisa. Então, os locais que nós passamos, nós criamos essas imagens mentais, né, que nos geram aquela sensação de segurança, sensação de estabilidade, porque é um local que ele sempre está mais ou menos da mesma forma, no mesmo lugar, e é um local que eu tenho, né, uma frequência de estar ali. Então, a gente monta esses mapas na nossa cabeça. E o que ele está colocando aqui, né, justamente as pessoas, por exemplo, que passam por situações de guerra, que passam por situações de terrorismo, né, isso tudo ele é muito afetado, né, porque ele não cria uma imagem positiva desses locais, né, ele não tem um local que gere uma estabilidade, ele cria uma imagem que remeta a uma sensação de segurança, pelo contrário, né? Então, acaba gerando uma outra forma de não estabilidade, né? Um mapa mental que acaba deixando a pessoa ali mais aterrorizada, né? Uma pessoa desabrigada. Ela não tem uma imagem do local que ela vai voltar, ela não tem para onde ir, ela não tem casa, né? Então, uma pessoa, mesma coisa, uma pessoa que passa pelo processo de guerra, né? Um atentado terrorista, né? Ela não vai ter uma imagem adequada do local da casa dela. Ela vai ter, né, lá os bombardeios, ela vai ter lá a guerra em si passando pela cabeça dela, né? Então a imagem vai ser ali de alguma forma afetada. O oitavo fala sobre o ambiente tem valor simbólico, né? É o último pressuposto e apresenta as dimensões visíveis e invisíveis dos locais. Na descrição desse pressuposto é feita uma breve menção à identidade do lugar, né? Noção que oferece uma perspectiva útil a respeito de significados simbólicos. A identidade do lugar desenvolvida nos trabalhos de Arrow reconhece a contribuição do ambiente para a formação da identidade da pessoa, processo no qual a lembrança simbólica assume, então, um papel significativo, né? Então, esse pressuposto é super atual, né? A gente já conversou, né, sobre essa questão da identidade do lugar, da questão do apego que a gente tem, né, sobre esses ambientes que, de alguma forma, afetivamente, eles tem ali um simbolismo, ok? A proposta de identidade do lugar e as ideias sobre identidade espacial oferecem meios para examinar a contribuição do ambiente físico para a formação da identidade. Os significados simbólicos que se desenvolvem ao longo do tempo estão contidos nas lembranças, tanto de ambientes específicos quanto das pessoas lá presentes. E também nos elementos simbólicos dos locais que fazem lembrar de alegria, de prazer, de qualidade estética e terror. Eles se tornam, então, componentes das conexões das pessoas com os lugares e de seus apegos ao mesmo, evocado por sentimentos positivos ou negativos.
Um exemplo marcante pode ser encontrado no local de destruição do World Trade Center em Manhattan, em Nova York. Nos primeiros dias após o evento, as pessoas iam para lá, apesar dos esforços para manter a área isolada, para a retirada de corpos e remoção de destroços. Os visitantes continuavam a chegar e muitos deles deixavam recordações tanto nas redondezas do desastre quanto em outros locais. Postos do Corpo de Bombeiros e delegacias de polícia que haviam perdido membros de seus quadros passaram a receber símbolos de sacrifício desses trabalhadores. Esses monumentos informais eram cobertos com flores, bandeiras, fotografia de vítimas eram cobertas com flores, fotografia de vítimas identificadas e de pessoas que estavam desaparecidas, muitos deixados lá em um esforço para localizar familiares e amigos. Atualmente, tenta-se selecionar proposta para a reconstrução apropriada do local, incluindo monumentos em tributo aos desaparecidos. Tem havido considerável discordância pública com as sugestões disponíveis e os símbolos a serem incorporados ao design, refletindo diferentes opções estéticas e compromissos a serem atendidos. Dimensões simbólicas da vida diária são aspectos poderosos do ambiente e meios para as pessoas pensarem a respeito de si próprias. Seu reconhecimento tem aumentado ao longo dos anos de reflexão sobre o ambiente, além dos muitos símbolos do passado, tais como locais para as práticas religiosas, edifícios, áreas naturais, locais de resistência e monumentos, como a Estátua da Liberdade no ponto de Nova York. Também há novos elementos que surgem a partir da vida contemporânea, que são símbolos poderosos e atraem visitantes de muitas partes do mundo. O Memorial dos Veteranos do Vietnã, em Washington, é um exemplo disso. Também controverso à época em que seu design foi proposto. Na simples, mas também complexa parede curva, desenhada por Maya Ying, né, estão gravados os nomes daqueles que morreram na guerra a serviço das Forças Armadas. Para muitos, ela evoca uma forte mensagem anti-guerra. Os visitantes também deixam ali recordações, fotografias, flores e lembranças familiares. O local se tornou um exemplo tangível do poder das mensagens simbólicas na vida das pessoas. Então, aqui ele fala justamente, desse pressuposto onde as imagens, elas nos remetem a essas lembranças, nos remetem ao valor simbólico, que os ambientes nos proporcionam. Tá? Então, esses 8 pressupostos são os pressupostos iniciais da psicologia ambiental, que então a gente fez essa revisão, e agora a gente vai comentar alguns dos novos pressupostos, né? Então, com essa atualização da vida contemporânea, teve-se aí a necessidade do acréscimo, de alguns pressupostos. Embora os pressupostos iniciais permaneçam úteis, eles são acrescidos de outros não totalmente ainda reconhecidos naqueles estágios iniciais da área. Menciono a seguir algum deles. 1. O aumento da quantidade de tecnologia na vida das pessoas criou novas dimensões ambientais que têm impacto na vida diária, na atividade diária. Para aqueles que têm acesso a computadores e navegam na internet, existe um novo ambiente, um novo domínio no qual estão envolvidos. As generalizações que vimos criando para o mundo físico podem não se aplicar ao mundo ambiente, a este ambiente virtual. De fato, questiona-se se isso é um ambiente, o que torna necessário avançar no estudo desse domínio e de seu papel na vida das pessoas. Além da internet, há muitos desenvolvimentos tecnológicos que estão alterando os ambientes de trabalho, habitação e lazer,
levando temas que exigem atenção, levantam, né, temas que exigem aí atenção. 2. Os aspectos éticos da pesquisa e da prática ambiental também exigem uma reflexão contínua, questão que vai além dos comitês de revisão institucional, que fiscalizam a pesquisa em vários países. Questiona-se a necessidade de realizar todas as pesquisas que são propostas. Além disso, mandar para o campo, sobretudo para as áreas não familiares e difíceis, né, assistentes de pesquisa, especialmente estudantes sem treinamento e supervisão adequado, levanta preocupações éticas que podem ser menosprezadas. É preciso uma instância ética que que considere todos os estágios de um estudo, da seleção de tópicos até a escolha de métodos, treinamento dos pesquisadores, condução do estudo e publicação dos resultados finais. Uma nova forma de acompanhamento institucional se faz necessária para se tornar um comitê comunitário permanente para as questões éticas levantadas durante tais estudos, as quais são hoje ignoradas ou relegadas ao discernimento dos pesquisadores, né? Então, ela coloca aí a importância das questões éticas nos trabalhos realizados dentro da área da prática ambiental. Terceiro pressuposto, finalmente, como mencionado, precisamos ser lembrados da natureza holística da experiência ambiental. Essa visão sobre a vida das pessoas frequentemente é omitida na conceituação das pesquisas e na análise dos dados. Ainda que seja útil refletir sobre os aspectos individuais da interação ambiental, também é essencial reunir tais partes, focalizar ambientes de trabalho sem tratar de sua distância da moradia, sua relação com as atividades de lazer e seu papel na educação dos trabalhadores. Pode gerar uma análise incompleta do significado desses ambientes. Na visão holística, um componente da nova perspectiva se relaciona à dimensão temporal na vida das pessoas, frequentemente omitida nas pesquisas em design, embora a experiência holística seja parte das 24 horas diárias dos 7 dias da semana, dos meses, né? E da visão que constitui o ano. Ainda que as pessoas vivam em ciclos de dias, semanas, meses e anos que cobrem suas vidas. Ainda que os pesquisadores costumem coletar seus dados apenas em suas horas de trabalho. Raramente problemas como o clima, estações e mudanças na temperatura são abordados como componentes da pesquisa em design, a menos que o estudo seja sobre espaços externos. Este é um assunto que exige reflexão e ação, especialmente para aqueles engajados em teoria e pesquisa ambiental. Essa jornada, através dos primeiros estágios do pensamento em psicologia ambiental, ofereceu uma oportunidade para revisar velhas e novas perspectivas e contemplar os caminhos que a psicologia ambiental e campos correlatos têm percorrido ao longo dos anos. Em muitos sentidos, somos novatos em nossa especialidade, sobretudo quando comparamos com disciplinas mais antigas, com as quais colaboramos. É útil, contudo, realizar uma revisão crítica do trabalho e trazer à tona temáticas e perspectivas que continuam a exigir a reformulação. Sou grata por esta valiosa experiência. Né? Então, esse artigo ele faz toda essa revisão desses principais pressupostos e esses novos pressupostos que ela faz, esse levantamento, né, do que é importante nós não esquecermos, né? Principalmente as questões da tecnologia e as questões éticas envolvidas nas pesquisas realizadas dentro da área ambiental, tá? E tudo isso impacta e altera os nossos ambientes. Então, são questionamentos, né, que ela faz aí esse levantamento dessa inserção, tá?
E aí, gente, como é que foi esse artigo? Deu para compreender? Como é que chegou aí para vocês? Me falem. Deu para entender? Não deu? Gostaram, não gostaram do artigo? Achou fácil, achou difícil? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Oi, professora, estou ouvindo. Professora, quase não consegui acompanhar a sua aula por questões de internet, que minha internet está um ó hoje. Mas pelo pouco que eu ouvi, que eu consegui acompanhar esses últimos pressupostos, eu achei muito interessante. Até me remeteu a, a, a pensamentos quando falou acho que o quinto pressuposto, que sobre a mudança de ambiente, né, no caso criança, de escola. Eu já vivenciei isso aqui em casa, porque aqui perto de casa tem uma escola de ensino fundamental e minhas sobrinhas estudaram até o ensino fundamental nessa escola. E para elas partirem para outra, para fazer o segundo maior, elas foi assim, um momento de transição de muita tristeza, porque elas ficavam, porque para os outros núcleos existem várias escolas, então os pais optam para o que é mais perto de casa, então os amiguinhos dispersaram. E aí eu lembrei das falas dela, que foi um pouco difícil para elas, até porque elas mesmo, primas aqui dentro de casa, tiveram que separar para escolas diferentes, por conta da escola aqui próximo de casa, não tem mais as séries dela. Aí também lembrei que na escola, devido a alguns acontecimentos, a minha sobrinha, ela até relata para mim que ela estuda numa escola que é de andar. E nessa escola, na sala dela tem uma menina com deficiência de locomoção. E a minha sobrinha adorava estudar na sala de cima, porém a sala teve que ir para baixo, né? Os alunos tiveram que mudar de sala e ir para o andar de baixo por conta dessa coleguinha delas. E ela sentiu também um pouco essa mudança até de sala, entendeu? Eu gostava de ficar lá em cima e tudo mais, mas enfim, uma questão de inclusão. Então, me remeteu, na hora que estava falando, eu lembrei das falas delas nesse sentido. Uhum. Justamente por conta do desenvolvimento do afeto, né? Que a gente tem com relação ao ambiente, né? As memórias que a gente vai desenvolvendo. Então, por exemplo, se hoje você pergunta para essas tuas sobrinhas sobre a escola, né, elas vão ter aí muitas memórias afetivas a contar do local, né, do espaço que elas conviveram, né, do espaço que foi ali compartilhado com trocas, né, com afetos e que marcaram, né, e que marcam, né, os ambientes eles marcam as nossas vidas, né? Então, o tanto que a gente pode pensar, né, o tanto que isso é importante, o tanto que isso de alguma forma influencia aí o nosso comportamento, né? Então a gente teve esse exemplo aí da Raquel, né, das sobrinhas delas que tiveram, né, essas mudanças nos ambientes, de alguma forma foi modificado, né, o comportamento e o contexto, tá? Então é isso, gente. Hoje nós vamos ficar por aqui, tá? A gente conseguiu fazer a discussão do artigo. Eu vou colocar ele na plataforma. Quem não conseguiu ver por conta da internet, depois faz a leitura do artigo e também assiste a gravação da aula, né? Para que a gente então possa acompanhar. Então, desejo aí para vocês uma boa semana e a gente se encontra na próxima terça, nesse mesmo bate-horário. Tá bom? Professora, Oi! ontem eu também não consegui assistir só à tarde por conta de internet e energia. Aqui em casa está um caos. Mas eu queria tirar uma dúvida sobre o Pode estágio. falar. É Certo. sobre o estágio. A gente não vai ter mesmo o estágio presencial? Olha, até o momento, né, não voltou, não foi autorizado ainda pela SESMA, pela SESMA não, né, pela prefeitura, na verdade,
o retorno dos estágios, tá? A gente está aguardando. Se vier, né, até o momento que a gente ainda esteja nesse semestre, terá. Se não vier, não. Será somente, né, de forma online, onde a gente já começou, inclusive, né, com as apresentações do trabalho, fazer a prática, né? Uma prática como se a gente estivesse simulando, se a gente estando lá dentro da unidade, tá? Então, eu não Certo, posso certo. dizer que realmente não vai ter. Até hoje, né, está tudo fechado os locais de estágio. Eu não sei se vai abrir, Tá ok. tá bom? Mas eu vou manter informado conforme vocês, né, conforme a gente for recebendo as notificações, as orientações dos órgãos, tá? Não se preocupem, que eu vou falando para vocês, tá? E com relação ao relatório, eu vou mandar no e-mail de vocês as considerações já para vocês organizarem, né, o que eu identifiquei, por exemplo, que faltou ou que você não fez, vocês não fizeram de forma adequada, para vocês ajustar para o próximo relatório, tá? Eu não digo que eu vou mandar hoje, mas no decorrer da semana, até sexta-feira, eu vou enviar no e-mail de vocês, do e-mail que vocês me mandaram o trabalho, eu vou responder em cima, tá bom? Ok, professora. Então tá bom. Beijo grande, boa semana e até a próxima terça. Tchau. Deixa eu parar aqui a gravação.